Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus por essa noite de celebração, noite de festa, 37 anos de história. Parabéns a essa igreja, parabéns ao conselho, parabéns ao pastor dessa igreja, a você que é membro dessa igreja, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Louvado seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela vida desta igreja, pelos 37 anos, pregando o Evangelho, fazendo história nessa cidade. Graças a Deus por isso. Eu também trago um abraço da minha igreja, a Igreja Presbiteriana Jardim Magnólias, em Sorocaba, a qual estou pastor há 11 anos, pela graça do bom Deus, e trago um abraço dos nossos irmãos também. Também está me acompanhando nessa noite a minha esposa, a Nádia e o Theo, que estão ali, olha lá. Estão ali me acompanhando, que Deus também os abençoe. Amém? O privilégio que nós temos de ler a palavra do Senhor, e hoje eu separei o texto de Atos, capítulo 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e nós leremos o versículo 11, Atos, versículo 11, capítulo 23, versículo 11, a palavra do Senhor então diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que destes testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e pelo privilégio que temos. Nos esconde agora, Senhor Deus, atrás da Tua cruz, e revela aos nossos corações, ilumina, Senhor Deus, as nossas mentes, através do Teu Espírito, para que possamos ser fiel à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Peço para que você continue com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar um pouquinho a Bíblia. Todos nós precisamos ser encorajados, todos nós. Se você faz parte dessa igreja, dos 37 anos dessa igreja, você talvez já tenha ouvido isso dos seus pais, talvez você ouviu isso dos seus avós. Na história da sua vida você vai perceber que de tempos em tempos nós precisamos ser encorajados. Todos nós. Não há um sequer. A dona de casa, que tem um papel importante, aliás, e muito trabalhoso, é alguém que enfrenta adversidades e precisa ser encorajado. O empresário, o assalariado, também enfrenta adversidades e precisa também ser encorajado. Assim como as crianças, os jovens, as mulheres, os adultos, os idosos, todos enfrentam adversidades. Inevitável. A pergunta é: como seguir com a vida? Como seguir com o trabalho? Como seguir com os estudos? Como seguir com os nossos relacionamentos com fé em meio a tantas adversidades que nós enfrentamos? Onde nós podemos encontrar, onde você pode encontrar encorajamento, a força para seguir adiante? Aonde você pode encontrar o encorajamento e a força para não desistir na caminhada da vida? Talvez você se pergunte. E é do texto que nós acabamos de ler agora, do sussurro dos lábios de Jesus ao coração de Paulo naquela madrugada, no desconforto de uma fortaleza romana, é que nós podemos encontrar algumas lições para o nosso coração. Mas primeiro eu quero que você entenda, para que nós possamos ver como é que Paulo foi parar onde ele parou. Nós sabemos que as adversidades, muitas vezes, e eu quero falar para você isso, muitas vezes ela vem porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Nem sempre as adversidades que você enfrenta é porque você está em pecado ou você está fazendo alguma coisa errada. Muitas vezes você pode estar na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e enfrentar determinadas adversidades.
O apóstolo Paulo, após as suas 3 viagens missionárias, agora ele se encontra em Jerusalém, porque ele havia decidido em espírito que deveria ir para lá, com alguns representantes da igreja, dos gentios, para levar uma oferta àquela igreja tão necessitada. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 19, versículo 21, ele vai dizer exatamente isso, dizendo assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reunidos ali, e ele estava então naquele lugar, e ele precisava estar, porque o Senhor havia chamado para que ele estivesse ali. E era uma atitude de amor do apóstolo Paulo, era uma atitude de amor porque ele reuniu das igrejas dos gentios uma oferta para levar para Jerusalém, para uma igreja que não aceitava muito, porque eles se viam como povo de Deus escolhido, e eles não conseguiam admitir na mente deles como alguns gentios poderiam fazer parte também do reino e do povo de Deus. Havia sim uma grande crise financeira dentro daquela igreja. Mas Paulo, sábio, sabia que se ele reunisse algumas ofertas, ainda que pequena, e levasse para aquela igreja, talvez e possivelmente ele curaria definitivamente algumas rugas e alguns conflitos naquela igreja, a igreja dos judeus. E a lição que nós podemos aprender aqui, em primeiro lugar, é que nós somos chamados para sermos pacificadores, irmãos. A igreja foi chamada para ser, nós fomos chamados para sermos pacificadores. O apóstolo Paulo não foi lá para aumentar, para que a crise se aumentasse ou piorasse, mas o desejo dele era para tentar resolver estas rugas e esses conflitos que haviam entre as igrejas. Por isso que Paulo, ele sabia, e ele tinha a convicção do preço que ele pagaria por essa atitude de amor. Olha o capítulo 20, no versículo 22 ao 24, diz assim: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Você já imaginou isso? Paulo sabia que ao sair dali, ele não tinha certeza do futuro e não sabia o que iria acontecer, mas uma coisa era certa: ele haveria de passar por lutas e sofrimento, porque o Espírito de Deus havia dito a ele. Mas olha, o texto continua dizendo: mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Só aqui nós poderíamos fazer um sermão e falarmos a respeito disso. Que declaração! Conversando com a minha esposa a respeito dessa declaração, eu chorei. Quando ele diz: a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Então, preste atenção, porque a gente, irmãos, nós queremos conforto, às vezes nós queremos tapinha nas costas, reconhecimento, elogios. Por muitas vezes, e na história do cristianismo, nós vamos ver que nunca existiu facilidade na vida do cristão. E Paulo era alguém que tinha o couro duro, mas tinha um coração mole. E ele então, impelido pelo Espírito, deseja ir até a cidade de Jerusalém. Mas o texto continua e fala, no capítulo 21, no versículos 3 ao 5, que mesmo sabendo de tudo isso, o apóstolo Paulo prossegue a viagem e veja o andamento. Alguns irmãos bem intencionados que estavam não sabendo discernir muito, chegam a Paulo e diz assim, olha lá no capítulo 21, versículo 3, avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela e à nossa esquerda aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria a sua carga. Perceba que Paulo não estava na primeira classe, ele estava no meio das cargas. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém, ao fim de
nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para a sua casa. Aqueles irmãos, eu não duvido, tiveram uma revelação do Espírito mostrando a eles que Paulo haveria de sofrer. E eles queriam que Paulo não fosse. Eles desejavam que Paulo não fosse e não estivesse ali. Mas finalmente Paulo vai, ora e decide ir a Jerusalém. E diz então no capítulo 23, do versículo ao 9, que Paulo chega em Jerusalém. E quando Paulo chega em Jerusalém, irmãos, há um grande conflito naquele lugar. Começa-se um grande tumulto. Se você ler do versículo 1 ao versículo 9, você vai ver que uma celeuma, um tumulto começa a acontecer, a ponto de o apóstolo Paulo ter que ser ajudado pelo comandante romano. Olha o versículo 10, o que diz. A discussão ficou cada vez mais violenta, e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. A discussão ficou violenta, o comandante teve medo, pegou Paulo, medo de que ele se tornasse e ficasse em pedaços, ordenou que os seus soldados o retirassem dali e o levasse para uma fortaleza. Agora presta atenção que eu vou dizer para vocês, porque foi nesse momento, naquela fortaleza, que a graça de Deus, mais uma vez, assistiu e veio ao encontro do apóstolo Paulo, e o assistiu de forma encorajadora. Olha o que diz o versículo 11, do capítulo 23, que nós acabamos de ler, no início. Naquela noite, ou na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele, e disse: tenha ânimo, coragem, Paulo, assim como você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, assim você deve fazê-lo também em Roma. E eu quero deixar pelo menos 4 lições para o nosso coração nessa noite, para essa igreja. Se você está aqui nos visitando esta igreja, que você também seja alcançado por essa palavra. 4 lições de encorajamento nesse texto, para esse momento, para nós, para o nosso coração. E a primeira lição que nós tiramos como fonte de encorajamento para nós, como igreja, como povo de Deus, a primeira lição é a presença de Deus como fonte de encorajamento. No nosso texto nós podemos observar de onde é que Paulo recebeu a sua principal fonte, a sua principal dose de encorajamento. E diz o texto que foi da presença de Cristo. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo. Uma melhor tradução diz, pondo-se ao lado dele. Era como se Jesus estivesse abraçando e estando ao lado dele ali, literalmente, falando a ele ou abraçando a ideia da galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das asas, ali naquele lugar. O Senhor se pôs ao lado do apóstolo Paulo. A presença de Deus é fonte de encorajamento. Porque há momentos na nossa vida, irmãos, que somente a presença de Deus é que pode nos encorajar. Somente a presença de Deus é que pode nos trazer ânimo. Somente a presença de Deus é que pode nos trazer força, nos encorajar. Mas ninguém pode fazer isso. E Deus sabe disso. Deus tem conhecimento disso, é por isso que Ele se coloca ao nosso lado, todas as vezes que nós decidimos, é por isso que a graça de Deus nos alcança todos os dias, é por isso que por ela nós somos sustentados dia após dia, é por isso que Ele está ao nosso lado, dia após dia. Veja o caso de Paulo, os piores pressentimentos de tudo aquilo que poderia acontecer de mal, estava acontecendo. Chega na vida dele, ele estava preso e os que estavam lá fora estavam literalmente querendo esquartejá-lo, irmãos. Olha o versículo 12 do capítulo 23, o que diz, aliás, capítulo 10, versículo 10, capítulo 10,
capítulo 10, versículo 10, capítulo 23, versículo 10. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo que fosse feito em pedaços. Olha o versículo 12. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam e nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: juramos solenemente, sob pena de castigo, sobre anátema, que não comeremos e nem beberemos antes de matar Paulo. Agora, peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que tragam o comandante, que traga Paulo de volta ao conselho, finjam que os senhores desejam examinar o caso dele e nós o mataremos no caminho. E agora? Será que o sonho de chegar à Espanha que Paulo tinha teria chegado ao fim? Será que o sonho de ir até Roma havia chegado ao fim? Você já se viu assim na sua vida alguma vez? Você até sabe que a caminhada é difícil. Você até sabe que muitas vezes a dificuldade chega e a adversidade bate à sua porta. Você sabe que há dificuldade nos casamentos, e no seu casamento talvez esteja tendo alguma dificuldade. Você sabe que no ambiente de trabalho há dificuldade. Você sabe que na sua vida acadêmica você encontra dificuldade. Mas chega um momento na nossa vida que parece que o sonho vai embora. Parece que a gente planeja, a gente festeja, a gente até conta com as lutas, mas quando vem aquela dificuldade que bate forte e chega a nós, o sonho vai embora, parece que a graça acaba, e a gente pergunta o que fazer então diante dessa situação. E parece que Paulo se viu nesse momento assim, e só a presença de Cristo, e nada menos do que Cristo, era capaz de encorajá-lo e continuar a fazer com que ele tivesse fé, esperança e amor no seu coração. Por isso, meu irmão, ao invés de você resmungar, ao invés de você murmurar, ao invés de que você queira que seja diferente da maneira como você quer, ao invés de você ter alguns argumentos que você coloca diante da sua vida, na sua cabeça, de que todos te abandonaram, que você está sozinho, que você está vivendo na solidão, há uma injustiça contra você, ao invés de você pensar dessa forma, que eu e você possamos aprender que a presença de Deus é fonte de encorajamento para todos nós, em todos os momentos. Amém? E é isso que nós aprendemos, irmãos. Nós precisamos desta presença para encher os nossos corações de fé e de esperança e de amor, para que nos capacite a prosseguir, para que capacite essa igreja a completar mais 37 anos pela frente e muito mais, para que você continue firme nos caminhos, para que você continue caminhando e não olhando para trás. A presença de Deus é a única coisa que pode fazer com que você prossiga. Pastor, mas como é que eu posso ter essa presença na minha vida? Nós aprendemos desde criança na escola dominical, quando nós cantamos: leia a Bíblia e faça a oração. É dessa forma. É através da meditação, é através da palavra de Deus, é através da oração, é através da comunhão da igreja. Você está não só vindo aos cultos ao domingo, mas envolvido na comunhão da igreja. Tudo isso se torna grande fonte de encorajamento para que você possa ter e correr e possa ter diante da sua vida, ao seu lado, a presença do Senhor. Portanto, irmão, pare de correr atrás de outras coisas. Atrás do que você está correndo? É a presença de Deus que vai te encorajar. Mas em segundo lugar, como fonte para te encorajar, nós aprendemos no texto, a providência de Deus também é uma fonte para nos encorajar. A providência de Deus. O nosso texto mostra que além da presença de Cristo, também ele revela a providência de Deus como grande fonte. Olha o que diz o texto, ele diz assim: naquela noite, ou talvez na sua Bíblia diga, na noite seguinte o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele.
Eu fico imaginando o apóstolo Paulo naquela prisão, talvez ele estivesse remoendo algumas coisas, principalmente as vozes e a fala daquelas pessoas em que ele parou para ficar um tempo na casa deles e disse assim: não vá para Jerusalém. Paulo, não prossiga e não vá para aquela cidade, porque você vai sofrer naquele lugar. Talvez ele pudesse estar remoendo um monte de coisas naquele lugar. Lá em Atos 20 diz que ele foi avisado de tudo isso. Mas o texto fala que Deus não tinha perdido Paulo de vista, pelo contrário, Deus sabia onde ele estava, Deus sabia qual era a condição dele, Deus sabia qual era a condição do seu filho, e que naquele momento deveria chegar, e Deus nunca perde os seus servos de vista. Por isso que a palavra de Deus diz que naquela noite, não foi na noite seguinte, não foi numa noite depois, mas foi naquela noite que a providência de Deus chegou na vida do apóstolo Paulo. Charles Spurgeon diz que Deus não possui uma única joia jogada ou esquecida numa gaveta qualquer. Deus sabe o momento e a hora certa. Os olhos de Deus estão sempre sobre os seus filhos amados. A providência de Deus sempre encontrou Paulo na hora certa, e talvez no momento em que ele estivesse mais necessitado, na noite seguinte, naquela madrugada, foi ali que o Senhor se apresentou diante dele. Não foram as grades da prisão, não foram os pelotões dos soldados que ali estavam, que impediram do Senhor chegar até Paulo, mas pelo contrário, o Senhor se apresentou diante dele. E mesmo sendo ter muito o que fazer, Paulo pôde ver a soberania da providência divina e a ação de Deus na vida dele, irmãos. Como é maravilhoso isso na vida do cristão. Como é maravilhoso saber que nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor se apresenta com providência. Quantas vezes talvez você, na história dessa igreja, nos 37 anos, você viu e acompanhou essa construção, seus avós, seus pais, você está aqui há muito tempo, talvez você tenha chegado aqui agora. O fato é que Deus está falando ao seu coração que a providência dele chegará, no momento e na hora exata. E foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Olha os versículos 16. Diz que, contudo, o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, você sabia que Paulo tinha um sobrinho e tinha uma irmã? Sobre os planos deles, foi à fortaleza contar ao seu tio. Chegou para o apóstolo Paulo, contou para eles e disse: olha, eles estão planejando algo contra vocês. E Paulo diz: então você vai e fala para o comandante o que está acontecendo. E ele vai até o oficial do comandante. No versículo 19, o comandante tomou o rapaz, levou-o pela mão à parte e disse: o que você quer me dizer? E ele então fala tudo o que os judeus estavam tramando, o que eles estavam querendo fazer com o apóstolo Paulo. E aí então, no versículo 21, ele diz: não acredite neles. No versículo 23, ele diz assim: o comandante chamou 2 dos seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje, às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e o leve em segurança ao governador Félix. Irmãos, foi com uma escolta dessa, digna de um chefe de Estado, que Paulo saiu em segurança daquela enrascada. A providência de Deus na vida de Paulo. Se eu pudesse trocar em miúdos para que você possa entender, eu diria a você que a providência de Deus, ela chega sempre na hora certa, irmãos. E nada pode impedir os planos de Deus, porque Ele é soberano. Nós presbiterianos cremos nisso. Deus é soberano, nada foge do controle das mãos do Senhor. A sua vida não está perdida. Deus não perdeu a nossa vida diante deste mundo. Ele não está preocupado com outras coisas, se esquecendo de nós ou se esquecendo de outras coisas. Sempre Deus está cuidando de tudo, e aí nós precisamos crer nisso, irmãos, que Deus é aquele que providencia no momento certo e na hora certa, e ela chega e nada pode impedir o agir de Deus. Isso devia nos encorajar, irmãos.
Mas uma terceira fonte para nós é a piedade de Deus como fonte de encorajamento. Além da presença, da providência de Deus, o nosso texto também fala da piedade do Senhor como fonte de encorajamento. E diz o texto, lá no versículo 11, Paulo, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém. Presta atenção. Quando os problemas e as crises nos abatem, seja elas quais forem, talvez a perseguição, um insulto, uma traição, fofoca, inverdade, armações, seja o que for, a ausência de resultados na sua vida, qualquer coisa, quando chega esse problema, quando essas coisas nos abatem e nós nos sentimos abatidos, nós somos tentados, sabe fazer o quê? A olharmos para trás e olharmos com desprezo para tudo aquilo que já aconteceu nas nossas vidas. Nós olhamos para o momento e para a hora e nós esquecemos das coisas que já aconteceram na nossa vida, o quanto Deus já fez na nossa vida, o quanto nós já fomos usados por Deus, o quanto Deus já trabalhou na nossa vida através dEle. E é claro que nós erramos, irmãos, somos imperfeitos, mas não é possível que a gente faça tudo errado sempre. E é por isso que Deus fez questão de dizer a Paulo nesse momento: coragem, Paulo, você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém. Você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém. É como se Deus estivesse dizendo para o apóstolo Paulo: Paulo, jamais se permita achar que o que você fez em Jerusalém não teve qualquer valor. Jamais permita desanimar. Tenha coragem. O que você fez em Jerusalém valeu e valeu a pena. Você foi usado naquele momento. Então, Paulo, você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém. Que lição de encorajamento para nós, irmãos. Porque na hora da crise, quando bate o desânimo, nós não podemos permitir que a nossa consciência ela remoa muito mais os erros do que os acertos. E tem muita gente que remoe mais os seus erros do que os seus acertos. E o Senhor sabe quando nós buscamos fazer o nosso melhor. Ele nos conhece, a sua piedade deve servir como fonte para nós. Porque é na hora da crise, quando chegarem os problemas, que nós vamos buscar encorajamento na piedade do Senhor, porque é Ele quem vai abrir as portas para nós, é Ele quem sabe que somos fracos, é Ele que nos capacita a obedecer, porque tudo vem dEle e é para Ele. Sabe o que Deus requer de você? Ele requer que você seja achado fiel. Ele requer que nós sejamos achados fiéis. E para tanto, irmãos, Ele derrama sobre nós a sua graça, Ele derrama sobre nós a sua misericórdia, Ele nos capacita. A piedade de Deus é fonte para nós, porque Ele olha para nós e diz assim: coragem, até aqui vocês fizeram, e tudo que vocês fizeram é por conta da minha vontade, da minha graça sobre a sua vida. Amém? Por último, o plano de Deus também é fonte para nós como encorajamento. Além da presença de Deus, além da providência de Deus, além da piedade do Senhor, há no texto também o plano de Deus como fonte de encorajamento. Ainda no versículo 11, diz assim: Paulo, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Sabe qual era o plano original de Deus para Paulo? O plano original de Deus para Paulo é que ele estivesse em Roma. No capítulo 19, versículo 21, diz assim: depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia, e antes de ir em Jerusalém, e de lá devo eu prosseguir até Roma. Paulo sabia, e o Senhor estava mostrando para ele que o plano original, o plano desde o início, é que ele chegasse até Roma. Por isso, irmãos, presta atenção. Quantas vezes eu e você desanimamos, e nós nos desgostamos na caminhada cristã da nossa vida. E por que isso acontece? Por que muitas vezes nós desanimamos e desgostamos da caminhada cristã? É porque a gente deixa de olhar para os planos originais, para aqueles planos iniciais de Deus para a vida da gente. E Deus
Deus tem planos para as nossas vidas desde o início e desde o começo. E aí a gente desanima porque a gente começa a olhar para o hoje e para o agora. E nos esquecemos que Deus nos chamou lá atrás. Deus te chamou para servir a essa igreja lá atrás. Deus te chamou no ventre da sua mãe lá, para que você estivesse aqui hoje, para que você fosse servo. Deus te chamou num plano original lá atrás, irmãos. Não é agora a adversidade, não é o que você está enfrentando agora, é lá atrás. E quando você lembra do plano original de Deus, você tem isso como fonte para te encorajar. Talvez você possa perguntar, mas pastor, qual é o plano original de Deus para a minha vida então? Qual que é o plano original para a vida de cada um de nós? O plano original de Deus para a sua vida é: façam discípulos. O plano original de Deus desde o início é para que você possa fazer discípulos. O plano de Deus não é para você passar no vestibular. O plano de Deus não é para você concluir um curso universitário, não é para você passar num concurso, não é para você construir uma carreira de sucesso, não é para você namorar, não é para você casar, para você ter uma promoção no trabalho, para você conquistar os bens, não. O plano de Deus original para a sua vida é que você faça discípulos. Todas essas coisas são importantes, todas essas coisas Ele vai nos dar, tudo isso tem o seu certo valor, se tão somente nós entendemos que o plano de Deus para as nossas vidas é fazer discípulos. E quando você entende isso, irmãos, quando você entende isso, você acorda todas as manhãs dizendo assim: Senhor, quem é que vai cruzar o meu caminho hoje para que eu possa falar da Tua palavra? Quem é que vai cruzar o meu caminho hoje que precisa ouvir o Evangelho e eu posso fazer isso? Porque o Senhor me chamou desde o início, porque o Teu plano era esse, para que eu fosse e pregasse o Teu Evangelho. Você vai acordar amanhã, na segunda-feira, e vai dizer: Senhor, quem é que precisa do meu serviço? E eu vou trabalhar e eu vou dar o melhor para a glória de Deus. Eu vou fazer a minha prestação de serviço de maneira com excelência. Mas aonde é que eu vou revelar o Teu amor, o amor de Jesus Cristo, através daquilo que eu faço? Seja do seu negócio, do seu trabalho, seja na sua casa, na sua família. Aonde é que através dos seus lábios vão sair palavras de vida eterna? Por isso, irmãos, a pergunta é: faz quanto tempo que você não acorda com esse pensamento? Quanto tempo? Será que você vai acordar amanhã pensando no que você vai conquistar essa semana? Pensando nas coisas que você tem como compromisso? Isso é importante, você fazer isso. Mas que você acorde com o coração desejoso, para que a sua vida não perca o sabor. Você acorde com o coração desejoso a viver os planos originais e iniciais do Senhor para a sua vida. Por isso que você está vivo. Sabe por que nós estamos vivos, irmãos? Sabe por que nós estamos vivos ainda? Não é para você conquistar os seus sonhos, irmãos. Desculpa eu dizer isso para vocês. Desculpa, pastor. Você não está vivo para conquistar. Eu ainda estou vivo porque eu vou conquistar os meus sonhos. Eu ainda tenho o meu diploma. Eu ainda tenho que ter sucesso profissional. Eu ainda preciso casar e ter filhos. Eu preciso ver os meus netos crescerem. Não é por isso. Mas é para você cumprir o ID. Porque o fim só depende disso, e você faz parte desse plano. A igreja presbiteriana, aqui em Jundiaí, a segunda igreja, faz parte dos planos de Deus em cumprir o ID, e é por isso que você está aqui, é por isso que você foi chamado para servir esta igreja, para que você tenha os olhos fixos no plano original de Deus, porque eles sempre te manterão encorajados. Senão você começa a ver defeito, senão você começa a ver um monte de coisa errada, senão você acha que o pastor tinha que mudar isso, tinha que mudar aquilo, tinha que fazer aquilo. Nós mudamos a ótica, mas o plano original de Deus é para que você seja usado por Ele. Então lembre-se, irmãos, problemas, lutas, muitas vezes nós vamos ter, mas note, na vida dos servos de Deus, Paulo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, exemplos de pessoas que estavam fazendo a vontade de Deus, enfrentando diversidade muitas vezes.
abatidos muitas vezes, mas que por tempo em tempo eles voltavam os seus olhos para o Pai, voltavam os teus olhos para a fé, voltavam os teus olhos para o Senhor, e eles podiam ver os planos originais de Deus que podiam trazer consolo para a vida deles, assim como pode também trazer consolo para a sua vida nessa noite. Portanto, irmãos, que você possa receber isso no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Se você se sente desencorajado por algum momento, por algum instante, talvez você entrou aqui assim. Eu quero dizer para você que esse que vos fala também de tempos em tempos se sente desencorajado. Por muitas vezes eu também me sinto desencorajado e sofro com isso. Mas a lição de Jesus a Paulo é a lição para mim e para você também nessa noite. A lição de Paulo também é para que eu e você possamos buscar encorajamento. Porque a vida, irmãos, a vida nos dá motivo para nós nos encorajarmos. E esses motivos às vezes estão apenas começando. As grandes batalhas sempre vêm. Eu sempre digo lá na minha igreja, e falo, irmão, se nós não estamos passando, nós estamos saindo. Se nós não estamos saindo, nós estamos entrando. São lutas. Mas busque no Senhor, busque encorajamento em Deus. Josué capítulo 1:9 diz, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Coragem, irmãos, coragem, prossigam sendo fazedores de discípulos, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar nesse momento. Busque encorajamento. Busque coragem e encorajamento na presença de Deus. Talvez você possa sair daqui com um compromisso maior no seu coração, de buscar mais o Senhor, de poder enxergar a providência de Deus com fé e esperança, agarrar-se à piedade de Deus, porque Ele conhece os nossos acertos, os nossos erros. Que você não perca de vista o plano original de Deus, pelo contrário, você possa ser usado por Ele, porque a obra ainda não terminou em nós, irmãos. Por isso, em nome de Jesus, eu gostaria de encerrar hoje sabendo que a partir de hoje, que a partir dos próximos domingos, que até o fim do ano, muitos visitantes nessa igreja serão frutos do seu trabalho, muitos serão frutos da sua oração, serão frutos dos seus convites, serão fruto do tempo que você vai investir na vida do outro, que você vai acordar amanhã em nome de Jesus dizendo, Senhor, a quem hoje eu deverei testemunhar do seu amor? Por quem hoje eu devo orar para que tenha um encontro com o Senhor? Ajuda-nos, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor. Nos encoraja, Senhor. Encoraja a tua igreja e o teu povo, Senhor. Encoraja o meu coração. Que a tua graça seja derramada sobre nós. E que os nossos olhos se abram, ó Deus, e possamos compreender e aplicar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.